Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você o que os diabéticos devem comer antes de se exercitar, antes de fazer algum tipo de exercício físico, esporte, algum tipo de treino. É super importante que a alimentação seja equilibrada para evitar fraqueza, tontura, hipoglicemia. Então, vou te dar até alguns exemplos aqui, você vai adorar. Fique até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar se você é diabético, se você tem pré-diabetes, se você vive com alguém que tem diabetes. E o que você costuma comer antes de fazer seu exercício físico? Antes de eu falar, escreve pra mim aqui que eu vou adorar ver o seu comentário. E se você gosta desses vídeos mais direcionados para diabetes, com dicas práticas para o dia a dia, deixa sua curtida que eu venho e faço mais vídeos assim para perceber que você gostou. É super importante que qualquer pessoa, mas também, principalmente os diabéticos, tenha uma boa alimentação pré-treino, porque é assim que a gente chama, né, essa refeição antes do exercício físico, para garantir várias coisas. Primeiro, um bom nível de energia, para que você de fato possa dar o seu melhor ali naquele momento do treino. É muito importante também que você consiga evitar problemas de hipoglicemia. O diabético pode ter algum tipo de risco associado de que o açúcar do sangue baixe muito durante o treino e que você fique com hipoglicemia, o que pode ser perigoso, inclusive, dependendo do treino que você faz. Você pode ter alguma lesão, algum machucado, pode ficar tonto, desmaiar. Então, claro que a gente sempre quer evitar isso. Uma pessoa que não tem diabetes consegue otimizar o uso da insulina, né, a secreção da insulina, para que ela empurre o açúcar para dentro da célula para dar energia durante o treino. Uma pessoa que vive com diabetes tem mais resistência a essa insulina, então ela demora mais tempo para entrar nas células. Isso pode gerar um cansaço maior para as pessoas que vivem com diabetes e podem ter um rendimento pior. É muito importante também que essa refeição pré-treino seja uma refeição equilibrada em termos de qualidade do carboidrato, porque você vai ter que consumir o carboidrato antes de treinar. Ele vai ser importantíssimo para que de fato você tenha essa energia circulando ali durante o treino, mas tem que ser um carboidrato inteligente, porque a gente não quer que tenha um pico muito grande de glicose antes de treinar. A gente quer que essa entrada na corrente sanguínea e nas células seja gradual, para você justamente ter essa energia constante durante todo o seu treinamento. Eu separei aqui alguns exemplos se você costuma treinar logo de manhã, depois do café da manhã, e alguns exemplos se você costuma treinar à tarde, né? Porque tem gente que treina depois do almoço. Então vamos falar um pouquinho mais do que você pode tentar consumir no café da manhã, se você vive com diabetes e tá querendo fazer um treino um pouquinho depois do café da manhã. Boas opções de jejum, né, de café da manhã pré-treino podem ser, por exemplo, um mingau. Tem gente que adora comer mingau de manhã, um mingau de aveia com leite desnatado ou um leite baixo em carboidrato, porque já vai ter o carboidrato ali da aveia, uma maçã raladinha, um pouco de canela para sensibilizar mais a insulina, pode ser uma opção maravilhosa. Ainda uma outra opção, se você não gosta de coisa quente, mas gosta dessa ideia de um leite com algum cereal, pode ser a vitamina, em que você pode utilizar, por exemplo, leite também desnatado, leite de aveia, leite de amêndoa. Eu tenho uma playlist de leites vegetais aqui, vou deixar para você, leite de coco, o leite que você estiver mais acostumado, com algum tipo de fruta. E aí você pode acrescentar a chia, a aveia ou o farelo de aveia, se quiser diminuir um pouco mais a quantidade de carboidrato, dependendo do leite que você utilizou, para fazer essa modulação. As vitaminas costumam funcionar super bem, porque a gente consegue acrescentar ali, de repente, até um pouco de whey protein, se for preciso, ou até mesmo um leite com mais proteína, como é o caso do leite de vaca, e a gente consegue também bater ali o carboidrato, a gordura boa com a linhaça, com a chia, fazendo uma refeição mais completa. Além disso, como ela já é líquida, o tempo de digestão é mais rápido, o que evita que você fique com o estômago mais pesado durante o treino. Claro que muitas pessoas gostam de uma coisa salgada pela manhã e perguntam: será que eu posso comer um pãozinho? Como isso encaixaria aí? Se for um pão saudável com índice glicêmico baixo, você pode acrescentar sim. Lembra que eu tenho receitas aqui de pães low carb, pães com só aveia mesmo, como cereal, sem farinha nenhuma, sem glúten. Pode ser uma opção interessante. Aí você pode acrescentar um ovo, por exemplo. Você pode acrescentar um queijo. Eu tenho receita de queijo saudável aqui também, que é basicamente só leite coalhado. Então você pode fazer essas modulações, né, e organizar essa alimentação de acordo com o que você gosta mesmo no dia a dia. A quantidade sempre vai depender de pessoa para pessoa, por isso que eu não estou falando quantidade assim aqui nesse vídeo.
O tempo que você vai ter que esperar, normalmente vai variar entre 40 minutos a 1 hora antes de você treinar, porque pensa comigo, você comeu aquilo, o alimento vai estar no estômago e do estômago ele tem que passar para o intestino e do intestino para a corrente sanguínea para estar disponível. Então não adianta você comer isso tudo e querer depois sair direto, sabe? Ah, vou comer isso aqui, tô indo caminhar, tô indo fazer minha musculação, tô indo fazer minha natação, minha ginástica. Tem que esperar um tempinho para que de fato essa digestão ocorra e esse carboidrato, esses nutrientes estejam no seu sangue, para evitar o risco de hipoglicemia e para evitar aquela sensação de peso no estômago que pode prejudicar o rendimento esportivo também. Outra opção legal de café da manhã pode ser até aqueles potinhos que eu tenho muitas receitas no canal, sabe? Com iogurte, chia, aquele pudim de chia que a gente faz com uma fruta. Se você quiser, você pode acrescentar uma aveia. Então dá para variar bastante. Eu vou deixar algumas receitas de café da manhã aqui low carb que podem te ajudar. E também algumas outras receitas de café da manhã para você variar aí com aveia, que você possa acrescentar no dia a dia. Vale a pena falar do que você não deve consumir nesse momento, né? Para dar uma situada melhor. Então, doces, compotas, geleias com muito açúcar. O pão branco não é uma boa opção para você consumir. Também não é interessante você comer fruta seca. Eu até fiz um vídeo recentemente aqui falando qual é a pior fruta para os diabéticos. Então, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. E não consuma um cafezinho puro e vá treinar em jejum, porque para algumas pessoas isso pode aumentar a glicose, pode, enfim, né, fazer com que você tenha algum tipo de repercussão metabólica. E além do que, imagina, se você faz isso e começa a treinar, dependendo do volume de treino que você tem, do gasto energético que você tem, você pode primeiro ter um aumento na glicose por conta do cortisol, mas depois você pode ter uma hipoglicemia se o treino for de um volume longo. Então se alimente antes de treinar, não dá chance, né, para você passar mal. Agora, se você for almoçar antes de treinar, porque tem gente que almoça e depois quer treinar à tarde, né? Uma boa opção é sempre você pensar numa porção que vai variar, né, em termos de quantidade de proteína saudável. Pode ser um frango, pode ser um ovo, pode ser um peixe, uma carne de melhor digestibilidade. Pensa nos cereais, no carboidrato, na verdade, mas com menor índice glicêmico, uma batata doce, um arroz integral, uma quinoa cozida, uma lentilha, um grão de bico, podem ser boas opções de carboidrato para você acrescentar nesse momento. E capricha nos vegetais, no legume, na verdura. Você pode, principalmente os que não têm amido, né? Os vegetais como abobrinha, brócolis, berinjela, tomate e os folhosos em geral, com azeite, com sementes, com alguma gordura mais saudável para lentificar a absorção. Quando a gente pensa numa refeição como um almoço, o ideal é que a gente espere um pouquinho mais de tempo, porque o volume é maior. Então, o ideal é que seja 1h30, 2 horas antes de você treinar, para que você também tenha todo aquele processo digestivo, né, que ocorra lá, sem ter o estômago mais pesado e que de fato essa glicose esteja no seu sangue, para quando você treinar evitar ter hipoglicemia. Vale a pena também a gente lembrar que beber água é super importante durante o treino, é bem importante que você se mantenha sempre hidratado e principalmente para quem vive com diabetes. Isso é mais importante ainda. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando mais sobre como a água impacta no açúcar do sangue. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Toma cuidado com aquelas bebidas esportivas, sabe? Aquelas bebidas com cores diferentes, azul, laranja, enfim, que vende naquelas garrafinhas, porque muitas delas têm muito açúcar e pode aumentar muito o açúcar do sangue. Então, o ideal mesmo é que você se hidrate com água durante o seu treino, tá? Essa é uma outra dica bem importante. O que você vai ter que evitar no almoço, se você vai treinar depois, com certeza, é doce, sobremesa, fritura, alimentos que façam com que a digestão fique muito lenta. E, obviamente, não consumir carboidrato de muito alto índice glicêmico, como arroz branco, macarrão branco, farinha branca, porque isso pode fazer com que essa absorção seja muito rápida, aumente muito os níveis de açúcar do sangue. E aí, depois, na hora do treino, né, você já tem uma outra queda de açúcar do sangue e isso fique mais desregulado. Então, o ideal é que essa absorção seja lenta e gradual com os alimentos que eu falei para você que são ideais. Outro detalhe que é super importante é você lembrar de sempre ver como está a sua glicemia antes de treinar. Eu tenho um vídeo inteiro falando sobre isso aqui, porque é muito importante que a gente saiba como está o açúcar do sangue antes de você treinar. O nosso corpo pode sempre responder aos estímulos de forma diferente. Você pode estar com um resfriado, você pode estar com uma infecção, você pode ter ficado mais estressado.
Então, tudo isso impacta no açúcar do sangue. Eu até tenho um vídeo aqui falando de coisas que aumentam o açúcar do sangue que não são a comida, que ainda tem isso, né, gente? Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Mas lembra que monitorizar a glicose é super importante para te dar mais segurança no dia a dia. Lembra que eu tenho um material bem legal aqui com receitas, com dicas, com cardápios para te ajudar a controlar o açúcar do sangue. Eu vou deixar o link para ele aqui embaixo na descrição. E também tem outros 2 materiais para diminuir a inflamação, para fazer com que você consiga emagrecer de uma forma mais saudável. Eu vou deixar todos esses materiais aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, o que você costuma comer antes do seu treino e quanto tempo você leva entre aquela refeição e o treino em si. Você tem hábito de medir a glicose antes, depois do treino? Você acompanha isso? É super importante, hein? Escreve para mim aqui embaixo, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.